Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 23ª semana do Tempo Comum. Eu sou o diácono Marinaldo Soares de Barbosa, sou aqui da Arquidiocese da Paraíba. Fique comigo até o final. Eu tenho certeza que essa liturgia que você vai rezar comigo, Deus falará ao teu coração de acordo com a sua necessidade. Gratidão por rezar essa liturgia comigo. Clique na letrinha vermelhinha aí de lado. Comente aqui embaixo. Peça oração. Clique no sininho. Deixe esse canal cada vez mais relevante. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Deus vem falar comigo e com você pela liturgia. Encontre nessa palavra um sinal de conversão. E sempre que for ler a palavra de Deus, deseje caminhar com Ele todos os dias. Mas lembre de pedir uma graça, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Então peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Amém. Hoje rezaremos 1 Coríntios 5, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Irmãos, é voz geral que está acontecendo entre vós um caso de imoralidade. E de imoralidade tal que nem entre os pagãos costuma acontecer. Um dentre vós está convivendo com a própria madrasta. No entanto, está inchado de orgulho, ao invés de vertigem. Luto a fim de que fosse tirado do meio de vós aquele que assim procede. Pois bem, embora ausente do corpo, mas presente em espírito, eu julguei, como se estivesse aí entre vós, esse tal que tem procedimento assim. Em nome do Senhor Jesus, estando vós e eu espiritualmente reunidos com o poder do Senhor nosso Jesus, entregamos tal homem a Satanás, para a ruína da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Assim, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade ou de perversidade, mas com os pães ázimos de pureza e de verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial número 5. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade. Não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante vossos olhos. Na vossa justiça, guiai-me, Senhor. Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado, e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Ontem, Lucas, no capítulo 14, falou para mim, para você, para nós, vivemos essa semana toda 4 palavras que a gente não pode esquecer, que foi dita na liturgia do domingo: desapegar-se, carregar sua cruz,
caminhar atrás de Jesus e renunciar a tudo. Hoje, Lucas 6, nós vemos um relato de um milagre que teve o poder, esse milagre, de revelar no meio daquela sinagoga a maldade, a indiferença, o ciúme, a inveja, da qual o coração daqueles estavam cheios. Os fariseus e doutores da lei, os anciãos, quem estava ali, queriam fazer um mal, sabe para quem? Para quem, diácono? Para Jesus, só porque ele fez um bem. Por causa do bem, começa a desenrolar uma trama, um mal contra Jesus. Olha que coisa. Tinha lá um homem com a mão seca, que sempre frequentou aquela sinagoga, e mais um dia estava ali, e a graça de Deus não tinha batido na porta dele. Aí Jesus chega naquele dia e vai pregar. Olha só, se esse homem não tivesse na sinagoga, me diga, se ele não tivesse ido para a igreja, será que ele tinha sido curado? Será que Jesus tinha encontrado com ele? Por isso é importante estarmos sempre na casa do Senhor, que nós não sabemos o dia em que ele vai nos presentear com o milagre que nós precisamos. Veja aí a importância do templo, onde muitos falam, reza em casa mesmo. Como é que você vai fazer o encontro com Jesus em casa? E se ele não for na sua casa, estiver na comunidade? Porque de 2 ou mais reunidos, ele estará também. Olha, presta atenção. Vamos voltar para a igreja. Olha, o Jesus, ele tinha mais ou menos 30 anos, 31 anos nessa época. E já estava na sinagoga. Ele já ia à igreja. Tanto para escutar, como para pregar. E a Bíblia, ela fala por símbolos que tocam em cada um de nós. Fala nos olhos, fala no coração, fala nas mãos, para explicar a capacidade das pessoas de enxergar a Deus. Um coração que ama e uma mão que é capaz de fazer o bem. Lá estava naquela sinagoga um homem com a mão direita seca, onde todos já o conhecia e o amaldiçoava. Este homem esteve naquela sinagoga por vários anos. E tudo só mudou para ele quando chegou Jesus. O mestre da lei, os mestres da lei que estavam lá observando, eles ficaram olhando o que ele ia fazer. Se ele ia violar o sábado. Ao invés de ele estar intercedendo com Jesus para aquela cura ser plena, ficava murmurando. Gente do coração de pedra. Na igreja a gente encontra muita gente assim também. Só que tem gente na igreja que intercede, que cura, que coloca barreira no mal que quer chegar até Deus. E ninguém jamais será capaz de derrubar a igreja de Jesus Cristo. Olha só, se você consegue algo que não presta, se você faz uma coisa mal feita na igreja, é porque é relaxado, é desinteressado, né? Se você faz uma coisa boa, você quer aparecer, aí você fica olhando, meu Deus, o que é que esse povo quer de mim, né? Aí muitas vezes, quando você não está cheio de Deus, você tende a esmorecer, a fracassar, a desistir. Não faça isso. Sabe por quê? Porque o salmista diz hoje, no Salmo 5, na vossa justiça, guiai-me, Senhor. São Paulo hoje, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele fala para nós de uma pouca vergonha, de um caso de imoralidade. Veja só, onde já se viu um sujeito trair o pai com sua madrasta. Já pensaram? Que absurdo. E chega aos ouvidos de Paulo. Paulo não está lá, está preso, mas ele vai dizer, eu estou presente em espírito.
Vocês vão pagar pelo que vocês estão fazendo. Até os pagãos se ridicularizaram, se escandalizaram, se arrepiavam quando sabiam de um caso desse. Olha só, né? Jesus, conhecendo o seu pensamento, o pensamento dos fariseus, dos sacerdotes, ele chama o homem para o centro, para o meio. Tem gente que eu não sei o que é que escraviza. Se é a mão seca ou a imoralidade. Duas atitudes imorais. E o pior de tudo é que quem pratica isso, o homem ou a mulher, pensa que ninguém sabe. Todo mundo sabe. Sai dessa, cara. Sai dessa, menina. Precisamos expor as nossas feridas a Jesus. Cure essa mão ressequida. Diga não aos prazeres da carne. O seu corpo diz sim, mas a sua alma diz não. Não seja escravo do prazer. Não seja. A gente, quando nega o bem, já está fazendo mal. Jesus perguntou assim, o que é permitido? Fazer o bem ou fazer o mal? Eles já sabiam que fazer o bem é o que é permitido, mas eles negam. Se negam, já estão fazendo mal. Então Jesus diz assim, deu a última chance. Ele tem a mão seca. Vocês têm um coração seco de pedra. Jesus está dentro da igreja, do templo. E ele manda o homem estender a mão. E ele é curado. Tem pessoas que têm raiva do bem. Tem pessoas que têm raiva da igreja. Pessoas que têm o coração seco. Que não conseguem aplaudir a vitória de ninguém. A bênção que chegou na casa do outro. Tem pessoas que não se compadecem. Então peçamos a Jesus que Ele nos cure dessas duas tragédias. Da imoralidade e daquela falta de compaixão. Que nós possamos trocar o nosso coração de pedra por um coração de carne. Uma fé que faz sentido. Uma fé que nos ajuda a estar perto de Deus. Como fala Jesus hoje. Então peçamos a Deus essa graça. Que nós possamos estender a Jesus que está seco em nossa vida. Seja a nossa mão, seja a nossa saúde, seja nosso coração, nossos pensamentos, nossos sentimentos. Peçamos a intercessão de São Miguel Arcanjo, nessa quaresma que estamos fazendo até o dia 29 de setembro. Rezando esse pequeno exorcismo sobre as nossas vidas e daquele com quem gostamos ou não gostamos muito ainda. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, distantemente o pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.